Se você é cristão, católico, evangélico, se você tem sua fé em Deus e acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa assistir esse vídeo até o final, porque nele eu vou trazer para você toda a verdade que o seu pastor, o seu bispo, o seu padre talvez não está te contando sobre o que está acontecendo no Brasil. Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando cargo da Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. E seria tão simples a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente. Quão bom é estar entre os irmãos. Se precisar, eu como quase comi o índio e urucucu uma vez. Como dito pelo apóstolo João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Apocalipse 6:2, ele diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Como vocês podem ver, o que se vê aqui é que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, se assemelha muito com a imagem deste cavaleiro branco de Apocalipse. Será que é apenas mera coincidência? Veja só o que diz o jornalista. O Bolsonaro, ele chegou nesse evento lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, montado num cavalo branco, né? E aí é muito interessante essa questão simbólica. Ele chega montado num cavalo branco, né? Aí ele vem com um discurso messiânico. Ele disse que ele estava travando uma luta do bem contra o mal e ele era o bem. E aí, ao mesmo tempo, também ele teve até oração nesse comício, né? O presidente deveria estar trabalhando, mas como a gente sabe, está usando o dinheiro público para fazer comício. Aí um líder de uma igreja evangélica comentou comigo, né? Fala, atente para Apocalipse capítulo 6, Sakamoto, onde fala-se dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Um dos cavaleiros montado num cavaleiro branco era exatamente aquele que se colocava como salvador, como aquele que ia resolver os problemas, como aquele que ia tocar a luta do bem contra o mal. Exatamente é isso que o Bolsonaro está se propondo, né? Os outros 4 cavaleiros, como bem acho que todo mundo lembra, né? Pelo menos o pessoal que fez primeira comunhão ou que é evangélico, que são os cavaleiros vermelhos, que é da guerra, o cavaleiro preto, que é da fome, e o cavaleiro amarelo, que é da morte, né? Uma morte pela peste, né? O Brasil teve uma peste, a Covid-19, que inclusive o governo ajudou a chegar na marca de 660 mil mortos. Tivemos fome, gente revirando no lixo, inclusive quando o Bolsonaro suspendeu o auxílio emergencial em dezembro de 2020. Tivemos o quê? Tivemos guerra, tivemos uma guerra interna que foi piorada, que é aquela guerra que acontece nas periferias das grandes cidades. Durante a pandemia morreu mais negros, pobres nas periferias por conta de ações policiais. E agora o presidente que vem montado num cavalo branco se dizendo o bem contra o mal. Numa mão, Bolsonaro carrega o quê? O aumento dos combustíveis, que chegou a R$130 o botijão de gás lá em região de Parnamirim, em Natal. E no outro lado, a inflação, que chegou a 20% na cesta básica nos últimos 12 meses, de acordo com o DIEESE, lá na região de Natal. Nos aprofundando ainda mais no tema, podemos ler a partir de Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada, e dizia: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é.
Como já haviam anunciado há algumas semanas, a estátua do presidente Jair Bolsonaro foi erguida em pleno centro da cidade. Os apoiadores de Bolsonaro foram à loucura e a festa tomou conta dos populares e patriotas da cidade. Nos tempos do Velho Testamento, o povo hebreu fez para si um bezerro de ouro, e essa atitude foi veementemente condenada por Deus. Ele disse em Êxodo 20, versículo 3 ao versículo 6, não terás outros deuses além de mim, não farás fora de ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Ser cristão, o que acha dessas atitudes, desses que criam imagens ao presidente Bolsonaro, e este que por sua vez aceita e até se sente agradecido e coloca essas imagens em pontos de destaque, como o próprio Palácio da Presidência da República? Isso é uma atitude verdadeiramente anticristã. O presidente Jair Bolsonaro, para cumprir os seus intentos políticos, tem entregue a nossa nação nas mãos da maçonaria, essa seita secreta ligada aos Illuminatis e à nova ordem mundial. O tempo todo está tentando fazer o mal contra a sociedade, está tentando promover os princípios anticristãos, está tentando implantar as suas ideias malignas e entregar o mundo na mão do próprio Satanás. Não podemos compactuar com isso, não podemos ficar inertes diante dessa situação, inertes diante desse engano, diante deste engodo. A maçonaria volta às ruas e vem ao Congresso Nacional para libertar o Brasil da corrupção. Estou muito honrado de estar aqui na reunião de grandes obreiros, herdeiros aí das grandes obras que a maçonaria realizou nesse país, nessa grande pátria, no passado, e diante aqui dos obreiros do futuro. Nossos ideais são os mesmos e agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Irmão Albert Fernando Dias foi iniciado na Ordem Maçônica em 23 de novembro de 1974. As autoridades maçônicas, minha homenagem. Onde que a maçonaria se perdeu em representar a luta contra a tirania? O Brasil é nossa responsabilidade, como eu te falei. A maçonaria inventou o Brasil. E nós temos uma responsabilidade extra, que é aquela que a maçonaria nos dá. De modo que quando terminarmos esse processo, a gente esteja entrando naquilo que nós desejamos para o Brasil.
Presidente da República, o comandante do Exército e o general Leão Pujol saudarão a bandeira do Brasil. O diabo vai chegar ao poder. Quem seria o diabo? As notórias alianças do passado. O diabo se camufla. Ele se disfarça muito bem. Uma coisa pode parecer muito boa, mas não ter nada a ver com Deus. Mas por falta de discernimento, muitas pessoas são enganadas. Às vezes é mais fácil se enganar, que aquele anjinho que está ali é um anjo mesmo, mas você tem que se lembrar do resultado final. Qual é o resultado? Não vai ser bom se ele está fora da vontade de Deus. Ele não vai funcionar. Não vai te levar a um bom lugar. Não vai terminar bem. Então nós precisamos entender coisas para não sermos roubados. Porque o diabo, ele só mata, rouba e destrói. E sabe, ele acredita no que está escrito. Ele sabe que Jesus está às portas. Ele sabe que ele tem pouco tempo e que ele está condenado. Ele já conhece o final da palavra. Ele conhece Apocalipse, ele conhece toda a Bíblia. E ele não vai perder tempo, ele trabalha dia e noite para levar o maior número de pessoas, para enganar o maior número de pessoas. E nós vamos perder para o diabo? Ó, a gente tava pronto para enterrar a minha sobrinha e olha aqui, ó, o que eles mandaram. O que é isso? Pelo amor de Deus. Tem uma bacia para cá? Tem uma bacia? Um saco? Como é que eles fazem um negócio desse? Ah, é que pessoas sem noção, cara. A hora que eu vi esse negócio, O voto cristão está acabando o país e precisamos falar sobre isso. Primeiramente, que o cristão tem grande poder de voto por ser maioria no país. Segundo, todo mundo sabe que não é muito difícil conseguir o voto de vocês. É igual receita de bolo. Só falar meia dúzia de pânico moral, falar contra pautas LGBTs e carregar a Bíblia embaixo do braço. E todo político sabe disso. Terceiro, isso lota Brasília de cristão inútil que recebe salário todo mês só para abrir a Bíblia no Congresso. Vocês não se preocupam se aquele candidato tem plano de governo, plano para a saúde, plano para a educação. Para vocês, só falar de Jesus Cristo tá bom. E o pior de tudo é que a grande maioria não é nem cristão de verdade. Só fala isso para ganhar voto de vocês. Parte deles participam até de seita de maçonaria. Vocês são enganados, levam o Brasil junto com vocês porque deixam a intolerância e a moralidade cristã falar mais alto. E o país continua uma bosta. Meus amados, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gilmar Almeida. Estou na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, há 33 anos. E tem algo muito sério para falar contigo, meu irmão e minha irmã, evangélicos e evangélicas. Foram dois candidatos agora para o segundo turno, Lula e Bolsonaro. Um é diabólico, um é das trevas, um é um anticristo e o outro é da paz, é do amor, é da generosidade, é do acolhimento, é do repartir,
do socorrer o pobre. Mas, irmão Gilmar, como é que eu vou perceber quem é do anticristo, quem é das trevas, quem é do mal? Como é que eu vou perceber entre os dois, Bolsonaro ou Lula? É simples, meu irmão. Vamos ver o que Paulo diz daquele que é anticristo, daquele que é diabólico. Primeira característica, vamos ver. Paulo diz, olha, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio diabo se transfigura, se traveste em luz, em anjo de luz. Para quê? Para enganar, para seduzir. Então, vamos ver mais o que Mateus fala sobre o homem do mal, o homem do anticristo, o ser perverso, o homem diabólico. Diz o seguinte, 24, versículo 5, porque muitos virão em meu nome, diz o Senhor Jesus. Essa é a característica do político diabólico e perverso. Vir em nome de Deus, em nome da família, em nome da moralidade. Por quê? Porque, meu irmão, o diabo nunca vai vir em nome dele. Dizendo, eu sou o diabo, eu tenho um pacto, estou com fulano de tal, esse é meu candidato, eu sou das trevas. Não, meu irmão, senão ele não consegue seduzir ninguém. O Lula não é candidato do diabo, não pode ser nunca. Por quê? Porque o Lula vem no próprio nome dele. É Luiz Inácio Lula da Silva, um político que luta pelo pobre, defende o pobre, o favelado, a periferia. Ele vem em nome dele mesmo. Mas qual é que vem em nome de Deus, em nome da família? Deus acima de tudo. O anticristo, o perverso, o homem da desolação, o Bolsonaro. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Você está sendo seduzido. Milhões de evangélicos sendo arrastados para a morte, para a destruição, para o abismo. E pensando que está indo no caminho da luz. Não, ele fala em Deus. Mas é lógico, o anticristo vai falar em Deus. Ah, não, ele fala que foi enviado de Deus. É lógico, o próprio Jesus disse, eles virão no meu nome e enganarão a muitos. Cuidado, fique atento.